Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h39, hoje é segunda-feira, hoje é dia do quadro Mexa-se com Saúde. Ele já está aqui, doutor Rodrigo Gibim, médico do esporte e cirurgião vascular. Bom dia, doutor, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Ju, bom dia, Lori, bom dia aos nossos ouvintes. Obrigado pela audiência de vocês, vamos lá. Bom, o tema é recuperação após lesão. Agora eu volto no tempo aqui. É bom a gente, quando você tem uma certa idade, que você tenha uma experiência de vida e você pode relatar aqui. Eu, em 80, 81, eu sofri uma lesão no joelho, num jogo de futebol, e tive que fazer uma cirurgia no menisco, tá? Que naquela época não existia artroscopia. Você tirava literalmente o menisco. E depois a recuperação na famosa Casa da Esperança, né? Que você tinha que usar, inclusive, saquinhos de areia para fazer o movimento, enfim, tudo de maneira rudimentar, mas naquela época. É claro que 40 e poucos anos a medicina evoluiu muito, né? E hoje em dia a gente percebe, a gente sempre usa, acho que já usou até no seu quadro aqui, a questão do Ronaldo Fenômeno, conseguiu se recuperar a tempo depois de uma cirurgia, né, no joelho, na região patelar, enfim, complicadíssimo e tal. A medicina evoluiu muito e a gente percebe que lesões podem ser tratadas e muitas vezes recuperadas a curto espaço de tempo, né, doutor? Com certeza, Márcio. Mas vamos democratizar o processo aí, né? Acho que não vamos colocar como evolução da medicina, vamos colocar como evolução da ciência do esporte. Da ciência do esporte. Ciência do treinamento, da fisioterapia, da nutrição, tudo atuando conjuntamente, né? Eu gosto sempre de reforçar isso, né? Hoje a gente não fala muito mais em departamento médico das confederações, dos clubes, a gente fala em departamento de saúde, com esse propósito mesmo, né? São muitos profissionais. Isso, exatamente. A equipe, para funcionar o processo, tem que ser multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, e é isso que é a beleza da ciência do esporte, né? Cada um atuando conjuntamente, respeitando o seu espaço em prol da modalidade e em prol do atleta, né? Na reabilitação precoce. Mas, antes de falar em reabilitação, eu acho que o mais importante é a gente falar em prevenção das lesões, né? As lesões esportivas, de uma maneira geral, óbvio que elas têm a sua questão de especificidade, né? Elas têm específicas algumas determinadas modalidades, alguns determinados tipos de esporte, mas de uma maneira geral a gente ranqueia ela em duas grandes categorias, né? Que são as lesões acidentais, são aquelas imprevisíveis, os entorses, por exemplo, né? Pisou num buraco durante um terreno acidentado, alguma coisa do tipo, ou um choque de um atleta contra o outro, né? Nas modalidades que tem mais risco de ter esse contato físico, né? Uma bolada na cara, por exemplo, coisa acidental, não tem como prevenir esse tipo de situação. Mas a lesão que compromete mais a saúde do esportista ou mesmo do praticante recreacional de exercício físico são as lesões por esforço repetitivo, né? Desencadeadas ali pelo processo de estímulo ou da prática esportiva em si ou do processo de treinamento, né? Então, o que seria bastante interessante, por exemplo, para evitar essas situações de sobrecarga no joelho, como você citou, lesões meniscais, lesões ligamentares, né? Seria muito importante trabalhar com os critérios de aptidão muscular. Quer dizer, volta naquela ideia da segurança, entre aspas, da prática do esporte do final de semana, né? Joga a bola do final de semana, mas como é o equilíbrio dessa musculatura, né? É feito algum trabalho preventivo para tirar esses níveis de sobrecarga ao nível do ligamento, ao nível do... Né? Existe um grau de equilíbrio muscular, e isso a gente consegue, essas coisas preventivas, principalmente quando já a gente tangencia uma prática mais regular do exercício físico, com o processo de treinamento, né? Então, um bom treinamento físico reflete em boas características de aptidão física, aptidão muscular, e que vai efetivamente melhorar a performance e prevenir a incidência de lesão, né? O que além disso é importante. Os cálculos, quando realmente, né, tem esse propósito de melhorar a performance, os cálculos de carga, tá? A ideia de carga e sobrecarga do indivíduo. Parece que quando eu falo de carga, eu estou falando muito da academia, né, da musculação, do peso, e não é muito bem isso, tá?
A carga é realmente a sobrecarga submetida para a prática daquela modalidade esportiva. Então a gente fala muito em conceitos de o que seria uma carga interna, que seria aquela carga própria do indivíduo. Por exemplo, desvios posturais. O sujeito pode ter assimetria muscular, pode ter, sei lá, um desvio do pescoço, uma posição viciosa do joelho, e isso vai gerar um certo grau de sobrecarga. Por exemplo, na corrida, no troca de passo, né? Mesmo eventualmente numa caminhada, no jogo de futebol. Né? A gente pode falar das cargas externas, por exemplo, tipo de calçado que o indivíduo está utilizando. A gente já falou isso também das vestimentas, né? dos adornos ali mais específicos para a prática do esporte, se aquilo está adequado, se não está adequado. Né? Então, algo mais pensado é realmente bastante eficiente do ponto de vista de prevenir a lesão. Né? A ideia da atuação da equipe em saúde no esporte, de uma maneira geral, e incluindo isso a medicina esportiva, são 2 propósitos principais, que é maximizar a performance e minimizar a ausência. Ou seja, não adianta eu querer tirar todo o atraso de uma vez, porque óbvio que se eu quiser tirar todo o atraso de uma vez, eu vou gerar essa sobrecarga maior e, consequentemente, eu não vou manter o indivíduo que quer praticar o exercício físico numa regularidade de prática. Né? Então, essa distribuição toda de melhora de aptidão, ir ganhando, né? ganhando características, atributos, para aí sim subir a intensidade, né? Ter um exercício um pouco mais intenso, é algo bastante eficiente. Em termos da reabilitação, óbvio que a gente teve uma melhoria muito grande com o desenvolvimento de equipamentos, né? De outras modalidades em fisioterapia que antecipam realmente o retorno de um esportista, principalmente um esportista profissional, para as suas atividades mais habituais. E é esse o propósito mesmo. A gente tem que considerar, como o seu exemplo, né? O Ronaldinho ou qualquer outro atleta aí mais, né? Os atletas do Flamengo, do Palmeiras, enfim, tem grande investimento empresarial, né? Grande investimento de patrocinadores e tal. Não é interessante que esse atleta fique muito tempo fora da modalidade, né? Então, hoje se fala muito mais no conceito não só de recuperação, mas também da ideia de pré-habilitação. Tá? Então tem a reabilitação, que seria a recuperação em si, e a pré-habilitação, que seriam alguns recursos que a gente pode fazer com exercício físico, com trabalhos musculares, não mais com o pezinho de areia, né? Mas eventualmente com outras modalidades, já associando mesmo o equipamento da academia, né? Adaptado para o contexto da fisioterapia, e melhorar aquela condição muscular ou articular, preparando para um procedimento cirúrgico, e aí, pós o procedimento cirúrgico, aí sim a reabilitação. Né? A ideia de reabilitação precoce, a ideia de ter uma nutrição adequada para esse processo de reabilitação, é isso que é todo um diferencial nesse processo de retorno mais precoce às atividades esportivas depois de uma lesão musculoesquelética, articular. É porque, olha, ontem no jogo, quem assistiu, né, o Corinthians ontem com o Santos, o Corinthians apanhou muito ontem, né? Bateram bastante. E os jogadores têm que se recuperar já para quarta-feira. Exato. Como é que faz uma recuperação tão rápida? Você vê que Lore, bateram com vontade. E isso é um grande problema, particularmente até do futebol brasileiro, né? É um calendário muito irracional, né? 3 dias, nem muito 3 irracional. dias tem que estar bom. E ainda que a gente não está num período de outras competições simultâneas, né? Agora, por exemplo, segundo semestre vira uma loucura, né? Que é Campeonato Brasileiro, Libertadores e... 29 de março Copa começa o do Campeonato Brasileiro Brasil. já. Então, ainda nessa fase aí dos estaduais, ainda que até que é harmônico o calendário. Mas é algo bizarro, né? A distribuição do calendário. O Yuri tomou uma pancada que eu achei que ter quebrado o pé dele. Exatamente. Mancando. E ele já quer jogar na quarta. E agora a gente tem uma limitação maior do que existia no passado ainda. Porque no passado, por exemplo, no São Paulo dos anos 90, né? Que tinha aquele conceito do expressinho, né? Que é como se fosse um time B. Palmeiras chegou a ter esse tipo de situação também. Hoje não é permitido, contratualmente. Né? A Federação Paulista, por contrato televisivo, contrato de patrocinador, você tem que ter um mínimo de jogadores referência ali, de jogadores titulares. Então você não pode ter um time B. E o custo também, né? Ter um time B. Mas assim, os grandes times teriam essa possibilidade, né? Usando a base,
usando a base, teria essa possibilidade. Existe esse cenário, né? Nos grandes times, óbvio, não é a realidade Brasil, mas os grandes times, principalmente do Rio e São Paulo, eles teriam essa possibilidade, mas não é permitido mesmo se quisessem, né? Tem um número X ali de atletas que você tem que manter como o time referência por conta desses contratos vigentes. Aí entra mais essa ideia dos pré-lesões, né? O cara tem que estar muito bem condicionado, né? E o cálculo de carga de trabalho, particularmente no futebol, como foi o seu exemplo, ele é muito racional. Tá? Tem um dos grandes pensadores, digamos assim, do treinamento físico no Brasil. Eu até postei, ele dá aula junto numa pós-graduação comigo, que é o professor Antônio Carlos Lopes. Ele fez uma coisa mais individual com o Ronaldinho, quando o Ronaldinho estava no Corinthians também e tal. Ele foi um cara que, naquele fervor da ciência do exercício no Brasil, né, que tinha o Turíbio, né, o professor Antônio Carlos Lopes, ele foi para o leste europeu e para a Rússia, trazer conceitos de treinamento físico que eram feitos lá. E ele é um dos caras que tem livros, enfim, tem um grande pesquisador nisso, na distribuição da carga de trabalho com treinamento ao longo do período competitivo. Quer dizer, quando você vai fazer esse atleta intensificar a musculação, quando que ele vai fazer condicionamento aeróbico, quando ele vai fazer o treino específico com amistosos, com isso. Então, esse conceito de pré-temporada, tudo muito bem escalonado, vem dessa proposição aí. Um dos grandes caras nisso é o professor Antônio Carlos Lopes. Os jogadores estão levando isso tão a sério. Eu morava num prédio em São Paulo e tinha uma pessoa como você, e o jogador, ele só atendia um jogador. Ele era exclusivo. Além de todo o trabalho do clube, ele é o que atendia. E ele viajava junto. O cara ia viajar para qualquer lugar, levava, né? Não sei se geralmente é um conceito do fisiologista do exercício. E ele tem o próprio dele. Isso. O meu. Tá? Eu tenho do clube, mas eu tenho o meu, e ele em todos os jogos acompanhava o cara em todos os jogos. Hoje em dia, para evitar esse tipo... Óbvio, é aquela situação. Um time mais retranqueiro, mais pegado, como foi o seu exemplo do jogo de ontem, entra nessa questão da lesão acidental. É óbvio que um atleta mais preparado, mais condicionado, com equilíbrios musculares, ele vai ter menos risco de lesão, né? O que a gente sabe que é grosseiro no futebol? Por exemplo, a lesão do Neymar, que era as mesmas a lesão do Ronaldinho, que levou aquele entorse de joelho e tal. Geralmente existe uma grande desproporção entre a força da musculatura anterior de coxa e posterior de coxa. Então, já pela demanda de trabalho no futebol, muita lateralização, muita desaceleração, uma sobrecarga muito grande no posterior de coxa, né? Mais esse risco de contato direto, então as paulistinhas, as joelhadas e tal, né? E mais, o cara chuta, o cara pula, o cara salta, então o quadríceps, o cara é muito forte, né? E o posterior de coxa geralmente é fraco. E isso gera uma sobrecarga gigantesca no joelho, particularmente no ligamento cruzado anterior. E por isso que tanto jogador tem problema com o ligamento cruzado anterior. E aí entra essa questão. Jogador de futebol faz só treino específico? É aquela ideia lá antiga do Romário. O Romário era um sortudo, né? De não ter tido grandes lesões, né? Hoje não dá. Não dá. Hoje o talento é relativo, né? Hoje a gente não ganha mais jogo com talento. A gente joga contra um time da Europa e apanha de 7-1. Justamente porque existe esse conceito do treinamento, né? Os caras aguentam, os caras suportam. Eles suportam o jogo retrancado. Parecia um judô, era um agarra-agarra. O cara é equilibrado globalmente do ponto de vista muscular. Entendi. Então ele aguenta essas demandas, independentemente do talento pro futebol especificamente, né? A gente não tinha nenhum expoente nesses times, no time da Alemanha, por exemplo, na Copa do Brasil, né? Na Copa que foi aqui no Brasil. Não tinha nenhum cara, nossa, esse cara é um baita diferencial. E a gente tinha o Neymar, um baita talento, mas tomando catracada de tudo quanto é lado. Tanto é que saiu da Copa por isso, né? Exato. Mas com essas questões, né? A gente, já falei isso quando a gente conversou de criança e adolescente aqui, a gente tem um grande problema no esporte no Brasil, que é a especialização precoce. O moleque é bom no futebol, só treina futebol. Parece que esquece o resto. E isso dá uma certa afunilada nas capacidades físicas, na capacidade motora, que é completamente diferente do conceito do esporte universitário norte-americano, que às vezes até tem a ideia da especialização precoce, para o sujeito conseguir uma bolsa universitária, por exemplo, no basquete,
Mas a formação esportiva daquele indivíduo, quando criança, quando adolescente, é ampla. Vai que joga basquete, joga futebol, vai pro wrestling, né? É óbvio. Tem sempre alguém de olho, né? E aí peneira o cara, ó, agora vamos treinar isso aqui. Mas você sabe que é bom, o doutor Rodrigo, que esse conceito está mudando em alguns clubes do Brasil. Com certeza. Eu vi ontem uma matéria, inclusive, com o Luigi, um jogador jovem do Palmeiras, foi vítima de racismo no Paraguai essa semana passada, né? Que ele está no Palmeiras desde os 10 anos. Perfeito. Então, todo esse acompanhamento que você acabou de dizer, o Luigi já teve. Com certeza. Né? Com grandes clubes, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, os grandes clubes do Rio, isso aí está mudando. Com certeza. Não era sem tempo de mudar, né? Em absoluto. Isso... Porque o talento nosso ficava para trás, porque quando a força física, o preparo dos europeus principalmente, é muito maior. É. Hoje em dia, assim, infelizmente ainda a gente conta nos dedos esse trabalho amplo que existe, né, para o atleta desde a sua formação até o seu profissionalismo. Mas se for ressaltar alguém aqui, né, com certeza, hoje em dia o Palmeiras é um grande diferencial. É um trabalho altamente individualizado para cada atleta em ciência de saúde. Né? Então, a gente vê que mantém-se uma regularidade de time no Palmeiras que é difícil de se aplicar para outros clubes. Volto também a falar do São Paulo dos anos 90. São Paulo dos anos 90 era tão à frente, né, dos outros clubes que, digamos assim, que os outros clubes estão meio que... O São Paulo parou e estão chegando até o São Paulo. Né? Que era a base do São Paulo de Cotia é uma coisa fenomenal. Se tiverem acesso ao que é a medicina esportiva de Cotia, é uma coisa absurda. Trabalho pré-temporada, musculação. Não é à toa que se vende os moleques a preço de... Né? Infelizmente. De ouro. Porque é um trabalho realmente muito elaborado nessa formação do atleta. Mas, infelizmente, isso ainda é muito pontual. Se eu falar fora do estado de São Paulo, talvez Flamengo seja um pouquinho mais diferencial. O Atlético Paranaense, tem até uns colegas, uns ex-residentes aqui da faculdade que estão lá no Atlético Paranaense, na base e no feminino do Atlético Paranaense, mas... É uma raridade, infelizmente. É uma raridade. Juliana tá doida para fazer uma pergunta aqui, tentou umas 4 vezes. Vamos lá, Juliana. Eu queria saber, nós, meros mortais, que não somos atletas, quais são as lesões mais comuns? Se é joelho mesmo, se é a coluna? Então, é muito relativo de acordo com a prática de que prática esportiva, né, Ju? Mas vamos colocar aqui que seria uma atividade aeróbica básica e musculação, né? Na atividade aeróbica básica, dependendo se é corrida e tal, as lesões mais frequentes são essas não necessariamente de sobrecarga, mas às vezes as acidentais, então os entorses e tal, correr em terreno acidentado, né? As corridas de aventura e tal. E quando tem uma demanda maior de treinamento, que o treinamento é planilhado e tal, aí passa a ser as tenossinovites, né? Então, não dá para falar que é o joelho. Às vezes é uma dor, por exemplo, do tendão patelar, pela desaceleração. Às vezes é uma dor em algum tendão do tornozelo, pelo jeito de pisada, né, na corrida. Numa maneira geral, na prática da academia, na musculação, a musculação acaba sendo muito segura, tá? Particularmente quando você tem lá o profissional de educação física próximo a você. Tá? E as lesões mais frequentes também são essas de gesto, particularmente de gesto esportivo mal executado, né? Ou com uma sobrecarga excessiva. E aí eu vou chamar atenção para que todo mundo que treina musculação já teve isso em algum momento, né? Que é a epicondilite, né? Que são essas dores que dão ao nível do cotovelo, ou para dentro ou para fora. Né? É uma lesão muito frequente também no tênis, né? Que é o que chama cotovelo do tenista, inclusive, né? Por causa do forehand e backhand, acaba tendo essa sobrecarga no membro dominante. Que no beach tênis não é a lesão mais frequente, já ampliando. Né? Porque no tênis eu tenho limitações para fazer, por exemplo, voleios, cortes e tal. No beach tênis não. Então o sujeito faz o movimento com a raquete para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então tem muita lesão de ombro, né? Fora que é terreno acidentado. Então tem muita sobrecarga de tornozelo e joelho também. O que a gente percebe, pessoal aí que joga futebol fora de forma, que é meu primo lá e tudo mais, uma das lesões que eles mais têm, além do joelho, é as costas. Por que tanto coluna, costa? O pessoal que gosta de jogar futebol acaba tendo problema. Geralmente é tudo frente a esses desequilíbrios musculares. Não existe uma lesão específica, assim, por exemplo, o jogador de futebol não tem mais hérnia de disco do que a população geral.
tem dor nas costas, tem lombalgia, né? Se a gente for pensar que essa musculatura posterior de coxa, ela não é isolada. Então, hoje a gente fala muito do conceito de cadeia posterior, né? Então, é a musculatura paravertebral, o glúteo e o posterior de coxa. Como que eu vou corrigir isso num cara que tem essa demanda de salto, desaceleração? Treinando a musculação. Por isso que não existe hoje, e é o que eu falo, musculação não é esporte, é meio de treinamento, serve para qualquer modalidade esportiva. Não existe hoje um cara que queira ter rendimento no voleibol, no basquete, no futebol, que não vá para academia. Se ele não fizer musculação, não tem jeito. Não Independente do esporte que pratique, né? Exatamente. Doutor Rodrigo Gibim, 8 horas, hein? Agradecemos mais uma vez a sua Tem participação. uma pergunta aqui hoje para isso. Calma lá. A minha esposa inventou de não comer carne agora na quaresma. Mas tirou o caldo de osso também. Não, tirou o caldo de osso também. É só carne vermelha, mas tudo bem. Mas aí ela me arrastou para isso. Tá? E aí a gente sabe que a carne vermelha é importante na manutenção da massa magra. Correto? Ajuda bastante. Não necessariamente carne vermelha. Não. Não. Tá, e se eu tirar a carne vermelha, o que eu coloco agora para não... Então, o que a gente fala assim, acabar. abreviando a conversa. Na verdade, a gente fala em fontes de proteína animal. Tá? Tirar a proteína animal seria complicado. Então, quando a gente fala em massa muscular, a gente fala em proteínas de alto valor biológico. É aquela proteína que vai quebrar em aminoácido, que vai sinalizar para o músculo sintetizar proteína e ter hipertrofia muscular. Então eu posso substituir a carne vermelha pela carne branca, de frango, pela carne de peixe, pela proteína da soja. E não vai perder massa magra. Que eu não vou perder massa muscular. Tá? Não vou perder massa muscular. Eles são equivalentes pelo ovo. Tá? Eu só tenho que equalizar a quantidade. Eu não tenho a mesma... Quantos ovos eu vou ter que comer para substituir essa... Por exemplo, vamos citar em quantidades aqui. Algo próximo aí a 150 gramas de carne magra, de carne de vaca magra. 300 por exemplo. Dia, vai 300 gramas então de carne magra, que seria aí, por exemplo, um patinho da vida aí, daria o equivalente mais ou menos a uns 6 ovos. Em cada refeição? 6 ovos inteiros. Ou que assim, não é particularmente assim, para a população geral, não é para comer 300 gramas de fonte proteica animal por refeição. No almoço, na janta. É meio absurdo, dependendo da distribuição diária. Se forem só 2 refeições, beleza. Mas para mim é absurdo. O que a gente tem que considerar? Em recomendação de saúde, não para o praticante de exercício físico. Seria um cálculo que a gente faz que é 0,8 gramas por quilo de peso, tá, de fonte proteica para o sujeito. Tá? É de fonte proteica. Então, mais ou menos 200 gramas de carne teria ali o equivalente a 20 gramas de proteína. Tá? Então, 300 gramas de proteína numa refeição, por exemplo, é a minha... Não, em duas. No almoço e na janta. Tudo bem. Dividido nas duas. 150 e 150. Aí, ok. Então, 3 ovos na janta, 3 ovos no almoço. É isso. Eu como bastante ovo, viu? Não como proteína animal. Haja ovo nesses 40 dias. Mas vai pro peixe, vai pro peito de frango, né? Tem essas substituições bastante bacanas também. Já que a gente atrasou bastante aqui, 3 minutos, só para encerrar mesmo. Palmeiras e São Paulo hoje, quanto? Olha, Márcio, eu não vou emitir opinião, vou comentar depois do jogo com a vitória do São Paulo. Mas... Eu prefiro que o São Paulo ganhe, porque é mais fácil depois pro Corinthians. O Palmeiras é mais encardido para ganhar. Viu? Eu tô com fé no meu tricolor, mas não vou chutar resultado, não. Se for 0,5-0, eu vou ficar com o sorriso de orelha a orelha. Tá certo. Muito obrigado, viu, doutor? Até a semana que vem. Até. Obrigado a todos os ouvintes. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.